Oi, tudo bem, turma? Então, estamos aqui hoje para a nossa última aula. Foi um prazer trabalhar com vocês. Seria muito melhor se a gente tivesse tido a oportunidade de trabalharmos presencialmente, porque eu não cheguei a conhecer vocês, né, a ouvir a voz de vocês e da gente interagir em sala de aula. Mas esse pouco tempo que a gente passou, eu sei que foram um tempo de grandes aprendizados. Sei que vocês são alunos esforçados. Se vocês chegaram até aqui ao final, é porque vocês são alunos que querem o melhor para a vida de vocês e tem uma família também que apoia em todos os sentidos. Espero que vocês continuem se esforçando. Nós teremos aí já programada aí a prova do Coltec, que vocês podem se preparar para fazer, façam esses simulados, se esforcem para fazer, leia a obra indicada, porque eu sei que vocês irão se sair muito bem, né? Pelo nível dos simulados que vocês têm feito, pelo nível das atividades e pelo nível de todo o conteúdo que o COP pôde oferecer para vocês. Que vocês podem ter certeza que vocês foram alunos privilegiados de poder ter todo esse material que vocês tiveram durante todo esse ano, né? Com professores qualificados que desejavam sempre levar o melhor para vocês, né? Toda a equipe do COP gostaria de agradecer a vocês por esse momento de aprendizagem e que vocês continuem sendo esses alunos que vocês são. Sucesso para vocês em todas as áreas, né, que vocês direcionarem a vida de vocês e que Deus acompanhe vocês em cada momento. Então nós vamos aqui para a nossa última aula. Eu resolvi trazer essa aula aqui porque vocês, quando vocês forem fazer qualquer tipo de prova, simulado, vocês vão deparar com diferentes tipos de textos. Então, por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo que vai ajudar muito vocês na hora de analisar diferentes tipos de texto e a ter um olhar diferente para determinados tipos, né? Então, o título aqui é Modos de Organização, Sequência e Apresentação que caracterizam os diferentes gêneros de texto. Porque vocês vão se deparar com diferentes tipos de textos, porque a língua portuguesa é embasada em textos, né? Em gêneros textuais. Então, isso vai ser cobrado de vocês. Olha, então, para início de conversa, nós vamos observar aqui dois gêneros de textos. Nós temos aqui o texto 1, que é uma notícia, e o texto 2, que é uma receita de bolo de pudim de chocolate. Uma delícia, né, gente? Então, nós temos dois tipos aqui. Antes de iniciarmos nossa aula, é importante saber o que a gente precisa saber. Quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, nós organizamos de acordo com a finalidade que ele terá. Então, quando eu vou pensar no texto, para que ele vai servir? É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1 tinha em mente uma finalidade comunicativa, diferente de quem produziu o texto 2. Então, a finalidade de quem produziu o texto 1 é uma finalidade de informar, texto informativo. E a finalidade do texto 2 seria a intenção de instruir a criar, a fazer algum alimento. Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos. O texto 1 foi extraído de um jornal, ao passo que o texto 2 foi vinculado originalmente no livro de receitas. Então, observem que a gente, antes de produzir o texto, a gente tem que saber para que a gente está produzindo, com que finalidade. Finalidade comunicativa é aquilo que você quer comunicar, é o objetivo que você, o jornalista, por exemplo, tem de informar quando escreve a página da notícia. Qual que é o objetivo que eu estou criando esse texto, né? Essa finalidade. As situações e o contexto de produção. Se refere a quem produz o quê? Em que época? Para quem ler? Em que veículo vai circular? É jornal, é revista, livro? Em que momento vai ser lido? Todas essas questões influenciam naquilo que é produzido. Então, quando você for produzir um texto, você tem que observar isso. Só que às vezes a gente faz isso inconscientemente. Justamente essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção fazem com que os dois textos que vimos sejam diferentes. Então, todos eles têm finalidades diferentes, situações diferentes, contextos diferentes. Modos de organização dos gêneros do texto. Dizemos que o contexto, o mundo social em que vivemos, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal. Então, vamos ver aqui. Os textos têm características próprias, que são um produto de um contexto que vai além da linguagem verbal.
Então, o texto de receita, ele possui suas características próprias, né? Tanto que tem os ingredientes em cima, o modo de preparo embaixo. Assim, quando alguém se predispõe a contar uma piada, espera que seja engraçada e que se possa rir dela. Quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela fomos procurar. Portanto, o que se quer comunicar determina como vamos comunicar. Isso é o tipo de texto. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Ninguém cria um texto à toa. Cada texto tem uma finalidade e um contexto de produção também. Reconhecemos muito bem as características dos gêneros de textos aprendidos na nossa convivência social ou na escola. Sabemos também como cada um funciona socialmente. E isso nos faz viver bem no nosso entorno social. Assim, por exemplo, não entramos no consultório médico e esperamos que o médico passe uma receita de bolo. É uma coisa que fora do contexto, né? E também nos livros de receitas de bolo, da mesma forma como não procuramos no livro de receita de bolo uma receita médica. Então, a gente vai observar a finalidade do texto e vai encontrar na situação comunicativa ali, onde a gente vai ver esse tipo de texto. Então, olhem para vocês verem ali. Texto 3. Alô, quem está falando? Aqui é o Júnior. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não, desculpe então. Então, vocês identificam esse gênero de texto? Qual a sua função na sociedade? Então, vão pensando aí primeiro, antes de eu responder. Olha o texto 4. Cacunda, né? Substantivo feminino, pode significar corcunda. Conhece esse gênero? Onde vocês encontram? Para que é usado? Então, pensem aí também, isso é fácil. Texto 5. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, o homem vai devagar, um cachorro vai devagar, devagar, as janelas olham, eita vida besta, meu Deus. Então, identifique o gênero do texto ao lado. Então, eu creio que vocês conseguiram identificar perfeitamente cada um dos gêneros aqui. E eles têm situações comunicativas diferentes. Quer ver? Eu vou pôr para vocês aqui. Então, das 3 perguntas realizadas inteiramente, vocês percebem que a palavra gênero esteve presente. Perguntou, qual é o gênero desse texto? Qual é o gênero desse? Isso aconteceu porque sempre que usamos a língua é por meio de algum gênero, quer seja falando ou escrevendo. Então, gente, olhem para vocês verem aqui, finalizando, sobre esses 3 tipos de texto que eu coloquei, todas as realizações linguísticas se fazem com o uso de gêneros. Tivemos exemplos o primeiro foi uma conversa telefônica, as 2 pessoas estavam conversando. Tivemos um poema, que era aquele que estava aqui embaixo, e no meio tinha um verbete de dicionário. Cada um é um gênero de texto diferente. E, na verdade, atualmente são quase incontáveis os gêneros que circulam na sociedade. Então, nós temos incontáveis tipos de gêneros. Então, olhem para vocês verem aqui. Poema, legenda, convite, tirinha, seminário, regra de jogo, bilhete, e-mail, bula, notícia, receita culinária, telefonema e carta. Todos esses são gêneros textuais, né? E cada um tem a sua peculiaridade. Cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam dos demais, apesar das semelhanças entre alguns. Prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. Então, a gente consegue identificar as características de um e de outro, né? Mas cada um tem as suas especificidades. Os gêneros de texto nascem das necessidades sociais, com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet. Então, temos e-mail, blog, Facebook, chat. Então, esses aí, eles foram surgindo após o aparecimento da internet. Então, à medida que o mundo vai mudando, vai surgindo novos gêneros textuais. Facilitando o que disse o estudioso, os gêneros de texto são considerados estáveis, pois eles caem em desuso e a cada dia vão surgindo novos para atender as necessidades comunicativas das pessoas. Então, à medida que vão surgindo os textos, eles vão mudando, né? Na antiguidade, cada vez mais, na atualidade,
Cada vez mais exige-se o domínio dos gêneros. Isso significa que a inclusão social depende, em parte, desse domínio. Desse modo, é importante saber como os gêneros de texto se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros com os quais temos maior contato. Saber hoje se portar bem numa entrevista, dialogar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, uma bula, uma receita culinária, uma anedota, elaborar resumos, resenhas, palestras e debates são necessidades essenciais para nos sentirmos integrados socialmente. Então, a gente tem que saber se portar bem e usar os gêneros conforme as nossas necessidades, né? Por isso que são necessidades essenciais, nos sentimos integrados socialmente e usando os gêneros conforme as nossas necessidades. Os gêneros textuais se organizam com base na composição, no estilo e no tema. Por sua vez, podem ser classificados em primários e secundários, podendo ser orais ou escritos. Então, vamos ver aqui. O que são gêneros primários e secundários? Os primários são os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais, como, por exemplo, uma conversa entre familiares, um bate-papo com um amigo, etc. Os secundários são gêneros mais complexos, aparecem principalmente na modalidade escrita, por exemplo, artigos científicos, documentos oficiais. Então, os secundários são os mais complexos e os primários são os mais simples. Os gêneros orais e escritos. Nós temos os orais, que se realizam através da fala, por isso são mais espontâneos. Devemos observar que há gêneros escritos que se realizam oralmente. Então, nós temos novenas, ladainhas, e os escritos se materializam em textos escritos, da mesma forma que acontece com os gêneros orais, há aqueles que são escritos, porém se realizam na oralidade. Então, por exemplo, mas eles acabam sendo orais na hora que as pessoas vão divulgar. O conteúdo temático refere-se aos traços que marcam a função social do gênero nas situações de uso. É o que define para que ele serve, quem são seus destinatários preferenciais, seu tipo de conteúdo básico. Então, o conteúdo temático é isso e tudo que eu falei. É para que ele serve, quem são seus destinatários, né, que tipo de conteúdo que ele vai possuir. A construção composicional, ou seja, a estrutura, é como o gênero se estrutura, como é seu acabamento. Na estrutura, indica-se como são as bases, os alicerces que sustentam o gênero em questão. Por exemplo, um poema, ele se estrutura diferente de uma receita, por exemplo. Então, isso é de acordo com a estrutura de cada gênero. O estilo são as marcas linguísticas próprias do gênero. Há alguns usos sintáticos, escolhas lexicais mais comuns no uso do gênero dado. Por exemplo, nós vemos muito em piadas o uso de ambiguidades, palavras com duplo sentido para criar humor. E nós não vemos isso, por exemplo, em outro determinado tipo de gênero. Né? Varia muito de um para o outro o estilo. Para melhor compreensão do que vimos até então, tomemos como exemplo a leitura e a análise da piada ao lado. Então, vamos observar aqui. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta, desesperado: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? E o médico responde: um miojo. Porque, gente, um miojo vocês sabem que faz com 3 minutos, né? Então, uma piada. Então, vamos observar aqui, ó. Compõe-se de uma narrativa breve, tem como objetivo nos fazer rir, usou verbos no presente, uma linguagem de fácil compreensão, tratou de paciente às vésperas da morte e circula em jornais, revistas, livros, etc. Então, esse é um exemplo das características de um gênero piada. Então, essa atividade aqui não é para vocês chegarem a escrever e fazer, né? Na verdade, essas últimas aulas que nós temos é mais para vocês procurarem se esforçar mais. Eu vou deixar até para vocês um simulado, só para vocês, né, se vocês quiserem, para vocês treinarem em casa. E essa atividade fica para vocês fazerem só oralmente mesmo, para vocês refletirem, né? Liste outros gêneros que você conhece, completando o quadro com suas características. Para tanto, observe o modelo e continue no caderno. Então, esse aqui vai ser para vocês fazerem oralmente aí com vocês mesmos.
Por exemplo, aqui nós temos aqui o gênero, piada. Qual o objetivo da piada? Provocar o riso. E quais são as características? Texto narrativo curto com poucos personagens. Então, aqui tem mais espaços, né? Vocês vão fazer oralmente, pensar no gênero textual, qual que é o objetivo dele, as características. E, diante de tudo que eu falei, o importante é que vocês observem que nós temos diversos tipos de gêneros textuais. E nós precisamos ter um olhar diferente para cada um deles, para não interpretá-los de forma inadequada. Então, gente, essa aqui fica sendo a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E espero que vocês continuem se esforçando, porque eu sei que vocês vão longe. Que Deus abençoe vocês. Até mais.